Agora uma pergunta, por que você não fez que nem o Y aqui? Não dividiu? Jogou metade para um lado, metade para o outro. Fazer reto. Você quer dizer fazer, não, jogar um... fazer reto um pouquinho mais então, alto, né? eu... Trabalhar aquele Y... aí ele ia ficar um cordão de uva aqui, né? Isso. Porque o pé ia sair aqui. É a distribuição. Eu quero ver essa distribuição. Sim, sim. Você tá pensando na podridão, no caso. E na qualidade da uva. Você vê que um cacho, ele encostou aqui porque é um internó, né? Que tá pertinho, mas quando é na época, ela vai dar um pouco mais longe, ela não vai encostar um cacho no outro. É isso. Você pode olhar por baixo aqui, ó. Ele ficou na linha do arame, ó. Olha o espaço que tem entre um e o outro. Ele ficou bem distribuído, né? Que nem você faz do jeito que a gente falou, né? Ele ia concentrar os cachos iam ficar tudo aqui, né? Ia ficar concentrado aqui. A foto que você me mandou, que é dele, né? É do Y. Que tá tudo concentrado. Ali tem um. Você fazer a aplicação é melhor, porque você passa o cobre, você passa o produto específico no cacho, tá concentrado. Aqui, já vou ter que mudar o manejo também. Porque tem produto que você não pode aplicar. Boa, né? E tem produto que você não pode aplicar no cacho, que você tira a cera. Lá é mais fácil a aplicação na ponta, né? Sim. Você não pode aplicar um produto amarelo na folha que vai pegar no cacho. Então tem que mudar um pouco o manejo. Mas eu estou confiando nesse negócio dele ficar mais arejado. Gravou isso, menino? Isso aqui, essa é a informação que eu queria. Aqui o que a gente fala? A gente está discutindo muito a questão da safrinha. Para você aqui nesse tempo de cultivo aqui, força muito a planta, você perde a produção? Contrário, a planta, você vai podar ela de novo, ela vai dar melhor embaixo do que aquela que você não podou. Você faz duas podas em todas as podas? 70%, 80%. Duas podas e duas colheitas, não é que nem a gente estava vendo ontem lá. Claro que você tem que adubar. A gente estava vendo no vinho lá, duas podas e uma colheita, que eles derrubam o cacho e... Para fazer a poda, para a colheita de inverno. Colheita de inverno. Claro que você tem que pôr mais adubação, mas eu acredito que essa folha ela vai cair natural, vai cair normal. Agora, depois... Ela vai cair, já está começando a vermelhar, ó. Sim. Ela vai cair natural, ela vai brotar espontânea. Aquela que você não poda no meio, você para de pulverizar, ou você vai ficar pulverizando sem ter uva. Sim. Aí o custo não paga, então ela fica brotando o ponteiro, brota e cai. Você sabe que você fala que o custo não paga, mas é uma das coisas que a gente mais briga com o produtor lá, porque ele abandona depois da colheita. Mas por que não faz outra poda? Então, mas lá não dá, é frio, lá é frio. E daí o cara abandona, e daí a folha cai em abril, março. Daí ela começa a brotar. Muito cedo. Aí ela gastou toda a reserva dela. Sim. Então essas daqui, ela tem reserva, ela tá comendo o ano inteiro. Também se não daria fazer duas podas lá. Porque quando que colhe? Normalmente colhe até dia 15 de janeiro, não colhe? Depende da variedade. Talvez as mais precoces, talvez dê. Olha, eu vou comentar com você, mas lá em Caraíma lá é tudo safrinha no final do ano. E carregado. Lá na região, lá de Moarama. Mas lá é aqui. É quente. Aqui, o que seria então uma poda aqui de janeiro, de dezembro que você faz? Seria uma poda longa de quantas gemas aqui na Niagara? No Y eu gosto de fazer com 4, 5. Ainda agora eu estou mudando um pouquinho, fazendo um pouco mais comprida por causa de manejo. Amarrar uma vez mais, uma vez a menos e desbrotar um pouquinho menos. Mas eu acho certo 4 vistas. Mas aí você colheu, fez? Não, depende do tempo. A gente está colhendo, teve ano que a gente estava acabando de colher, já estava podando a uva. Tinha uma catação, já estava podando. Aí depende, fevereiro você pode podar tranquilo. Se o ano começa a fazer uns friozinhos, começa a gelar, em março já não poda mais que não vai sair. Esse ano, se tivesse podado em abril, tava com uva, olha aí, uva verde ainda, podada em março. Quem podou ainda mais tarde está mais bonita. Lá eu vi isso, que eu falei pra você aquela vez que ia podar uma vitória lá, né? Podamos, o cara acabou de colher já. Mas você podando em março, você não vai bagunçar aqui agora? Essa daí eu vou podar ela em novembro. Porque tem várias quadras, né? Colhe uva o ano inteiro. Você não tem não é uma quadra, uma poda só, né? A gente é quadra por quadra. Começa em novembro, vai terminar em agosto. Sempre está vendendo uva. Sempre está no meio. Dependendo de uma safra só aqui, você pode parar. Porque vai que você pode dar um problema de mercado que nem está dando aí em dezembro, né? Pode parar. Então, fazendo essa poda, eu prefiro a poda verde do que a poda de baixo. Poda de baixo é um ciclo um pouquinho mais longo, se pulveriza menos. Mas limpa muito, sabe? Sei lá. Essa aqui é uma uva mais limpa. Você pulveriza mais, só que é uma uva mais limpa.
Mas tem que... É que nem... Tanto o manejo que você faz de ter um monte de quadra, tudo em época diferente, como a questão de fazer 2 podas em todas as quadras, é pra gente muito boa mesmo. É porque aqui isso que a gente fala, Conhecimento. Isso, conhecimento e investir e tal, né? Porque Procurando, você aprende todo dia. Sim. Todo dia você aprende alguma Mas coisa. conforme está escalonado aqui, a aplicação que você faz é igual Não, ou não? Você não. vai fazer pelo ciclo mesmo. Por quadra. Por quadra. Então, já 3, 4 quadras eu não podei no meio. Não fiz a poda verde. Essas já começo a podar agora. aquelas Aquelas lá em cima e tem mais 2 lá em cima, né? Tem mais 2 pra trás no fundo lá. atrás do milho. Aquela aí eu vou podar agora, metade, 20 de julho eu começo a podar. Então, essas daí eu vou fazer a poda verde em Mais janeiro. cedo. Em janeiro. Você vai sempre tirando ela do... Você dá uma apurada, você ainda faz uma safra só, no caso. Isso, que você tem essa janela de poda até setembro, aí você consegue podar, né? As que você não podou nada, né? Então, aqui... Porque depois também ela começa a Em brotar. 2019, que não fez frio, 2019 eu colhi uva todo mês aqui. Oi. Colhi em setembro e outubro eu colhi uva Isabel. A minha galha eu colhi até agosto e depois de novembro. Então setembro e outubro eu colhi Isabel. Agora, se é um ano que ia dar umas geadas, que nem há 2 anos atrás, deu 7 geadas aqui. Mas eu não perdi a uva, a tela protegeu. É isso que você falou. O orvalho congelou na tela e não congelou na folha da uva. Daí ele parou lá em cima. Ele parou e fez até uma proteção, né? Porque teve um ano que deu 6 graus, já tinha uma geadinha e não tinha tela na uva. 3 dias você chutava o pé, não ficou um grão. Debuiou tudo. Então a tela também tem essa vantagem. Aqui pra nós, o telhado desse rancho aí tava branco. Olha, E nós com uma uva madura desse jeito, colhendo isso. 10, 12 Pra dias. chorar, né? E a uva perfeita embaixo, colhendo o careador branco de gelo e nós colhendo a uva aqui. Então, porque pensando nisso, que nem as áreas que estiverem cobertas, que nem lá que eu tô com a área coberta, lá não tinha uva coberta nenhuma, Japira lá era tudo aberto. Agora esse ano cobriu a primeira área, de um dos caras que fez Vitória lá, cobriu, porque passarinho, Vitória ela começa a rosar, fica um mês madurando, mais, né? Daí ele cobriu, e eu acho que todo mundo que tem Vitória vai ter que acabar cobrindo lá. Então assim, dá para pensar em fazer a segunda poda mais para frente, para colher em julho. Claro que se for uma geada daquelas grossas mesmo, vai lógico. queimar. Mas as geadas que andou dando pra gente aqui, fazia muito. Ficou, sabe que a gente foi prolongando as podas? Porque fazia 2020 que foi a geada, né? 2021 que foi a geada forte. E em 2018, 2016 que eu perdi uva, 2017. Ficou 17 anos sem gear aqui. Então a gente cada vez foi podando mais pra frente. Cada vez. Aí precisou vir a geada pra pôr nós no lugar de novo, né? Aí todo mundo perdeu, não pode mais. Aí não pode mais. Aí volta tudo, começa de para novo. de gear, começa a podar de novo. Agora esse ano tem uma tarde pra caramba, pra gosto. Se gear, não tem a tela. Então, Aquela explicação que é só 1, 2 ali, naquela época padrão ali, aqui você sai fora totalmente. Então, geada forte, antigamente, aqui produzia muito morango, produz mais, né? Não tem mais tanto frio como que tinha. Mas há 2 anos atrás deu 7 geadas. Vai esquentar. A última foi feia, hein? Ela segurou essa. Você mexia na tela, ela ficou congelada. Lá no Alexandre, que ano que foi lá, Alexandre, que giou, vocês podaram e giou em cima? Não, o mesmo ano que ele falou, 21. 2021, né? Mas deu geada grossa. Nossa, Você podou Eu tinha podado. em junho, né? Podei em julho. Julho. Podei em julho e... Aí, Anderson, Nem- duas perguntas. A renovação aqui com quanto tempo e por que não outros cavalos? Você já usou? Não, tem ali um teste também. Aqui, eu arranquei uma uva onde tem um milho ali plantado ali, ela estava com 30 anos. E deu até dó de arrancar, porque os galhos estavam bons ainda produzindo. E numa época que foi plantada que não tinha tanta ideia, né? Uhum. Por isso que eu falo, se plantar o cavalo mais fundo, ele aguenta mais. Ele aguenta porque ele demora mais para formar, eu já observei isso. Se você plantar o cavalo raso, num instantinho ele já brota, porque ele pega mais umidade, ele já pega a terra mais gorda, né? Sim. Ele já se forma melhor. Só que num ano atípico, eu acho que ele sente. Você tem uma reserva garantida. Agora, Eu acho que até uma pra muda ela- comprida, ela lá embaixo,
ela vai fazendo camada, ela demora, só que a vida dela é muito. Aqui a nossa região não morre a uva não, viu? O mato é cochonilha, não morre nunca. Na nossa região. Cavalo de uva não morre, né? De uva, essa morte súbita aí, né? Quero Declínio fazer um teste lá. com cavalo comprido. Vou fazer, porque tipo assim, lá ninguém faz isso. E, na verdade lá para nós não tem ninguém tem o hábito de enxertia verde. De campo. Eu tenho ali 5 ruas de muda comprada, Isso muda lá que- pronta, né? esse é o nosso Então eu plantei ela bem no meio da quadra, que é enxertada para lá de baixo e para lá de cima. Ela tá 5 ruas no meio, que eu quero observar a vida útil dela, Isso. né? Porque lá eles falam isso, tipo assim, que Porque aí você vai vir com o cavalo com 20 centímetros. Né? O Nem cavalo- isso. Então. Nem o cavalo isso, é curtinho, né? é curtinha, porque a estaca. A estaca vem com os 20 centímetros inteira, né? Com enxerto e com Então tudo. tá no meio pra gente observar a vida, o tempo Isso ainda tem que podar a cabeleira ainda. cortar ainda o rabicho de leão lá. Do rabo de leão que fica tudo esparramado, né? Uhum. Do Eu quero- teste que você fez com outros potes enxertos. Ali é o 572 que eu tenho. Essas 5 muda. 5 ruas de muda comprado. Lá em cima eu tenho, acho que é o 571. 7,6. Eu acho que é esse, o que não caiu a folha. O 766 já tá. Esse cavalo. Esse que você gosta, né? Esse é o cavalo que, tipo assim, que eu achei o mais. Eu vou enxertar vigoroso. ele, aéreo, por causa que se enxertar no chão ele solta muita água, porque ele já não cai a folha. Ou pôr uma areia lavada no corte ali, né? Você pôr uma Pra puxar. Isso, pra ela limpar, né? Porque se pôr uma terra do lugar. E também o que a gente costuma fazer é comprar terra vermelha, Barranco. terra de barranco e colocar aí para não ter nenhum problema de fungo. Quer dizer, você passa a fita e daí cobre. Barbante. Juta. Vocês nem põem a Juta, sabe juta? Aquela de Pode brejo. pôr uma fita. O barbante eu não gosto muito, porque se tem algum que tem um fiozinho de nylon, ele... E daí demora pra apodrecer ou corta, né? Você vai ter que ir lá e cortar ele, fazer o mesmo serviço da enxertia e do lado, e arrancar com um alicate se ele encarnou. O bom tem um sisal, uma cordinha de sisal, tem a grossa, a média e a fina. Você pega a média também é bom. Mas eu estou enxertando com juta. O enxerto aqui você está fazendo no cupinzeiro mais alto. Aqui, E ó, seria isso. 4 dedos no chão, aqui, ó. A cicatriz tá aí. Aí, ó. Ainda tem a juta aqui, ó. Aí, ó. Ela já tá podre, né? Uhum. É o que você sentiu melhor aqui do que o aéreo, por exemplo. Aéreo eu não, só andei fazendo alguns pés no meio. Não, mas ó pra você ver como é questão do capricho de enxertia de campo. Ó, aqui não tem uma falha. Não. Então, assim, o problema é você fala para produtor, às vezes o cara, vou fazer enxertia de campo. Se o cara não conduzir bem o cavalo, já falha no cavalo. Depois vai enxertar, falha. Então, assim, tem que ser bom. Sei lá. Tá acostumado, né? Então, A vida inteira fazendo então, não pode ter. Não, e assim, essa ideia da enxertia de campo, para quem conduz, né, para quem faz as coisas no momento certo, na hora certa, é o jeito mais barato e melhor, né? Fica bom, né? Não é que é Também só como mais que lá barato. A gente oficialmente, nós como instituto, lá oficialmente a recomendação é para você recomendar os viveiros recomendados da Embrapa. Quer dizer, isso é uma coisa que tudo que é curso ficam batendo, né? Aqui, Ninguém fala de fazer. pra nós é a muda, vida né? inteira. Se tira a muda e a encarmela da gente mesmo. Então, aqui tinha muito enxertador, né? Agora, tudo meio velho. Para enxertar fora, por isso que ficou prático comprar muda, porque não tem mais. Isso, em lugar que você não tem essa estrutura de gente que está acostumado a fazer isso, é mais complicado. Agora né? fala assim, saber por que ano pega mais e ano pega tem um pouco mais de perda, que você faz igual todo ano. Então não depende da gente, depende muito da natureza. Sim. Claro, o galho que você tira, né? Eu também não gosto de tirar o galho e enxertar já. Eu gosto de deixar ele parado no mínimo uma semana, Antes de Deixa na enxertar, sombra. para ele enxugar um pouco. Nossa, eu ia fazer sempre. Você sabe com quantos dias nós já chegamos a enxertar o galho tirado? Em carmela cortada já com as 2 vistas, 16 dias. Nossa. E pegou tudo. Mas aí Nesse esse é um caso- enxerto de mesa. Você faz algum cuidado, Não. alguma coisa? Não, enxerto de campo. De campo mesmo? Só não deixa ele pegar vento. Assim. Tira os galhos, põe numa caixa, molha um pano e põe em cima. Aguenta 10, 15 dias lá. Aí você enxerta daquele lá porque ele descansou, ele ficou tudo igualado. Você entendeu? Se você já tira na hora, esse pé tá querendo vegetar, esse pé tá dormente. Você enxerta. Ah, dispariu. Olha aí, ó. Então eu posso levar os galinhos teus que eu Pode, posso esperar depois uma tira, né? semana para enxertar. então, Pode, essa semana não, que eu vem, falei- enxertar. Se você tirar galho assim, ó, Não. se você tirar galho dele mais comprido, fica tranquilo. Nós já tiramos o galho pronto para enxertar e choveu. Aí não deu para Você enxertar. enxerta com 2 vistas. 2 vistas.
Aí não deu para enxertar. Aí espera enxugar e já tinha podado a quadra que foi enxertado mais tarde, já não tinha mais em Carmela. Ficou lá 16 dias, pegou tudo. Olha aí. Quer dizer, eu posso fazer semana que vem, porque eu vou para lá para semana que vem, e daí eu pego os Põe um pano úmido em cima e deixa um lugar que não pega vento, numa sombra. Aguenta 20 É que dias. aqui o Mas aí, Anderson, eles como, têm como um... você falou, ele já faz a poda lá e deixa também descansando lá. É, o cavalo você limpa ele e larga lá, né? Que ele vai soltando água. Se ele começa a brotar, ou se é um ano que chove demais, você corta, dá outro corte de novo, um pouco mais para baixo, para ele soltar mais água ainda. Até você chegar lá para você enxertar. Ah, então, Você dá uma limpada uns dias antes pra ele ficar... Ah, uns 15, 20 dias. Porque lá o pessoal normalmente já limpa e já enxerga. Eu acho que solta muita água. eu fiz Aí embolora, faz borboleta. A borboleta que é? Ele brota no estímulo da água. Ele não encarna, porque o certo é ele encarnar, depois de 20 dias, um mês, 40 dias. Aí que ele Começa a encarnou, brotar. que ficou certinho, que ele Começa a brotar. Agora, se ele começa a brotar antes disso, ele faz a borboleta. Ele brotou só no estímulo da água. Então é bom você dar uma esgotada no cavalo. Ah, isso a gente não faz lá, não. Experimenta limpar o cavalo, eu vou limpar semana que vem. O meu, tirar a muda e limpar semana que vem. Aí deixa ele cortado, eu vou enxertar só daqui um mês. Você deixa ele alto, 40 assim. dias. É, corta. Onde que ele começa a soltar os galhos. Corta essa altura assim, né? Uhum. Deixa ele soltando água lá. Se dá de dar uma chuva no meio, que você vê que tá soltando muito, abaixa mais um palmo. Ele perder tudo aquela água, eu vou, ó, hoje é dia 21, vou limpar semana que vem, dia 30, eu vou enxertar só final do mês, comecinho de agosto. E aí volta naquilo. Tem lua? Para enxertia, eu até agora na lua cheia não sei se eu enxertei, mas a gente olha muito na poda. A enxertia o que eu gosto é de tirar o galho e deixar no mínimo uma semana parado. Deixa murchar. É por causa de, eu acredito que ele iguala mais a brotação. Aí você não usa as gemas da fonte, né? Olha, só tenho que perguntar aqui porque é padrão. Aqui você colocou essa cobertura bem nos troncos mesmo. Não acontece de cochonilha, formiga? Não, mas aqui ela tá bem, ó, aquela tá bem levinha, ó, tá vendo? Ó. Ela tá grossa aqui. No meio. É, aqui ela tá só que chegamos, a cobertura é para não sair mato. Não tá um negócio alto. Apesar que essa daqui ela segura muita umidade, então toma mais cuidado. O capim, nem que você encostar, não tem problema. E aqui também você... Quando que você desmancha o montinho aqui de terra aqui, para não ter problema de enraizar em cima aqui? A hora que o pé tá começando a deitar aqui, ó. A hora que ela chega aqui em cima. É, no Y, a hora que ele já tá pronto. Aí escolhe um dia nublado, ou um dia de chuva, Para desmanchar. para desmanchar, vai desmanchando, as raízes francas corta, limpa bem limpadinho. O certo é fazer... Passa um cobre, alguma coisa depois, nem passa nada. Se tiver raiz, agora se você deixar ele chegar muito lá em cima, crescer demais, aí ele faz raiz muito grossa. Daí você tem que passar alguma coisa. Aí o certo é bom, o certo é desenterrar a hora que ele está começando a deitar já no arame. Aí ele não está fazendo raiz franca ainda. Mas escolhe um dia meio nublado, um dia de chuva, para não ficar muito exposto ali, sabe? É porque teve áreas nossas lá que não foi desmanchado, tem raiz bem Eu vi. grossa. E aquele pé vai sentir. É, tem que cortar. Mas você sabe que aquilo lá ajuda muito na formação, viu? Aquela raiz. É, ajuda a formar muito o pé, viu? Então, eu pensei, até depois eu acabei orientando o produtor lá para tirar naquele momento, e eu fiquei pensando se não poderia tirar depois na poda mesmo. A raiz. Aí mas eu aí acredito. eu acho que é 2 impactos, né? Maior, é melhor É bom tirar antes do inverno. Antes do inverno. Mas a gente costuma tirar em novembro. Uhum. Enxertou em agosto, novembro o enxerto já está padrão, você vai lá e tira, vai tirando e se vê Tem raiz raiz, corta. corta. Porque tem aquela tá começando a emitir raizinha nova, você já vai e arranca. E bastante enxerto, quando o ano que chove demais, ela faz a raiz franca e brota. E você pensa que está colado o enxerto e não está, só está naquela raiz franca. É, o enxerto é... Não, enxerto você tem que ficar em cima, né? Ano que é bom, Tudo agora vai bem. o ano que é ruim, se você não ficar em cima... Anderson, só uma pergunta. Você falou do plantio da estaca maior ali. Então você não faz um saquinho antes, uma muda, você já vem direto pro solo, pelo tamanho. Não, tira ela, faz tudo fechinho, vai em casa, faz um buraco, fundo assim uns 40 centímetros, com terra vermelha, faz um barro bem feito, encantera ela lá, daí uns 20 dias, um mês, vai acompanhando, toda semana arranca uma muda para ver. Fazendo calinho. Começou a fazer o calo, vai lá e planta, aí é garantido.
Faz esse sistema de um pré-enraizamento. aí. Porque tem gente que tira direto e já planta. Se é um ano que tem umidade na terra, que se já arou, perfeito, beleza. Se é um ano seco, imagine, é mais fácil jogar um balde de água onde tem 1000 mudas do que você ter que molhar 1000 mudas uma por uma. Sim. E não adianta jogar água aqui em cima. Como a gente plantou fundo, tem que com a caneta e enfiar lá embaixo, molhar lá embaixo. E o plantio, Toquinho, não sei se você conhece aqui, eles plantam com a caneta, que é um cano de metal ligado no pulverizador. Na mangueira, né? Na mangueira, e daí você faz o buraco pro plantio do cavalo com esse cano de metal. Então é com pressão da água, né? O buraco é feito com a pressão da água. Na terra arada você fura lá, Eu até tenho alarga. um vídeo do pessoal plantando lá. alarga bem o buraco, põe a muda lá, depois com a própria água você tampa. Então você faz um barro, né? Ela mantém ali. E aquela que você tampou. E você planta numa época que é frio, né? Ele acaba aguentando a umidade ali tempo. E então quando a gente, de uma semana para outra, se ela tá levantando o calo ali, ó, tem vezes que na outra semana já tá tudo branco de raiz, amarelinho. Aí é um problema, você planta, ela quebra, mas ela forma de novo. Plantando uva até antes de ficar raiz marrom, não tem problema. A raiz sendo branca. Plantando branca. Lá, o que assim, quando tá com a raiz um pouquinho, eu recomendo para eles colocarem a estaca até o fundo do buraco, depois puxar um pouquinho para a raiz virar. Então, mas aquela branquinha vai quebrar. Vai quebrar. Ela vai quebrar. Mas ela já tem o calo, aí ela tá tranquila. Mas o bom é plantar a hora que ela tá levantando. Se coincide tudo certinho de você plantar a hora que ela tá começando. Inchando, né? Porque aqui ela levanta a casca, né? Uhum. A hora que ela tá levantando a casca é o ideal. Ela já faz a raiz no lugar. Né? Você quer ver o Y ali? Vamos lá. Aqui é um outro material. Aqui é um outro material, até soldado aqui, maciço, né? É. E bem fino para dar pressão, porque aí você enfia na terra. Nós estamos com a sonda MIG, não faço Então isso. esse aqui é o que você falou para fazer o plantio da estaca. Você pega isso aqui, Ó, você vai. Viu? Você quer saber o tamanho da muda? Olha o pessoal que fala de safrinha, tá aqui um caixinho de Niagara, aqui em Jundiaí o ano inteiro. Muita informação aqui com o Antônio Tomazetto, assista o vídeo, vocês vão compartilhar. Que dia de campo fantástico aqui de aprendizado. Ó, Niagara premiada aqui de Jundiaí. Ó, pessoal.